Fala galerinha, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje vamos estudar esse tema maravilhoso, trigonometria no triângulo retângulo. E olha só, preparei uma playlist especialmente para você com toda a teoria e muitos exercícios resolvidos. Você não pode perder nenhuma aula. Quer aprender esse assunto? Vem com o mestre! Então vamos lá, pessoal. Trigonometria no triângulo retângulo. Essa é a aula 1, onde a gente vai definir o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente e também vamos resolver alguns exemplos. Antes de tudo, a gente precisa identificar os elementos do triângulo retângulo, né? Primeira coisa, por que é chamado de triângulo retângulo? Porque esse triângulo tem um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Por isso que ele é chamado de triângulo retângulo, beleza? Outra coisa, o maior lado do triângulo retângulo, ou seja, o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Deixa eu colocar aqui, ó, hipotenusa. Essa medida, nesse caso aqui, eu vou chamar de A. Então, como é que eu identifico a hipotenusa? É o maior lado do triângulo e é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, beleza? Essa é a hipotenusa. Os dois outros lados são chamados de catetos. Temos aqui esse cateto que eu vou chamar de B, beleza? E temos esse outro cateto aqui, ó, que eu vou chamar de C. É importante a gente lembrar do famoso teorema de Pitágoras, que a gente vai usar bastante esse teorema, tá? O teorema de Pitágoras é o seguinte, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, beleza? Vamos guardar aqui esse teorema para a gente usar daqui a pouquinho. Deixa eu grifar ele aqui. E aí a gente já pode definir, ó, quem é o seno de um ângulo x qualquer. É dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, por sua vez, é dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá beleza? Aí veja só, muita gente tem dificuldade de identificar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. A hipotenusa não tem como você errar, a hipotenusa a gente já sabe identificar. Como é que a gente encontra a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Agora, detalhe, pessoal, o cateto oposto e o cateto adjacente vai depender do ângulo que você escolher, beleza? Para ficar como exemplo, eu vou escolher aqui o seguinte, ó. Eu vou traçar aqui, vou escolher aqui como sendo um ângulo alfa. Vou grifar aqui o ângulo alfa. E a partir desse ângulo alfa, eu vou saber quem é o cateto oposto e vou saber quem é o cateto adjacente, beleza? Vou trazer para cá, eu vou determinar seno desse ângulo alfa. Seno desse ângulo alfa é dado pelo cateto oposto, que eu vou abreviar assim, dividido, né, pela hipotenusa, beleza? Aí eu vou identificar quem é o cateto oposto ao ângulo alfa. E você vai se surpreender com essa dedução. Cateto oposto ao ângulo alfa é aquele cateto que está, ó, oposto ao ângulo alfa. Surpreendente, né? Então, cateto oposto ao ângulo alfa, nesse caso aí, é o B, beleza? É simplesmente o B. Por que é o B? Porque está oposto ao ângulo alfa. Tranquilo? Então, vamos lá. Cateto oposto é B, dividido pela hipotenusa, que é A. Hipotenusa não muda. Hipotenusa é sempre A. Beleza? Agora, cosseno do ângulo alfa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo alfa é aquele
cateto que está ao lado do ângulo alfa. Quem é que está ao lado do ângulo alfa? É o C, dividido pela hipotenusa, que é A. Ah, professor, mas está muito difícil identificar o cateto adjacente. O oposto está fácil. Então, se aquele cateto não é oposto, ele é adjacente. Beleza? Então, não tem como você errar questão de trigonometria nesse caso aí. Beleza? E a tangente? Tangente de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto é quem está o oposto, é óbvio, que é o cateto B, não é isso? E o cateto adjacente é aquele cateto que está ao lado, que no caso aqui é o quem? É C. Então, a tangente é B sobre C. Tranquilo? E aí, para a gente diferenciar, eu vou determinar para vocês, tá? Seno, cosseno e tangente desse outro ângulo aqui, que é o ângulo que eu vou chamar de beta. Beleza? Vamos lá, deixa eu pegar outra coisinha aqui para ficar um negócio mais legal. Vamos lá. Agora eu quero seno de beta. A fórmula não muda. Seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Beleza? Só que aí você tem que saber identificar quem é o cateto oposto em relação ao ângulo beta. Em relação ao ângulo beta, quem é que está oposto ao ângulo beta? Ó, esse cara aqui, ó. Oposto ao ângulo beta é o C. Então, o cateto oposto em relação ao ângulo beta é C. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa não muda. Hipotenusa é sempre A. Tá aqui. Então, definir. Seno de beta, cateto oposto sobre hipotenusa, que vai ser C sobre A. Já o cosseno de beta tem que ser sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tranquilo? Quem é o cateto adjacente a beta? A adjacente é que está ao lado, ó. É o B. A hipotenusa é sempre A. Acabou-se. E por último, a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto, obviamente, é quem está oposto, que é o C, né? Dividido pelo cateto adjacente, que a gente acabou de determinar, é aquele cateto que está ao lado, que é B. Então, está definido aí, ó. Tranquilo? Então, pessoal, a gente tem que pegar essa ideia, tem que pegar essa definição e saber aplicar nas questões que vai vir agora, beleza? Então, segue o mestre. Então, vamos lá, pessoal. Questão 1. Para medir a altura de um prédio, um engenheiro mediu com um teodelito o ângulo que o topo do prédio forma com a linha horizontal, como mostra a figura. Sabendo que o aparelho tem 1,5 metros de altura e está a 20 metros do prédio, qual a altura desse prédio? São dados o valor do seno de 50, cosseno de 50 e tangente de 50 graus, beleza? E aí a gente vai olhar essa figura e identificar alguns elementos, ó. Elemento importante, esse ângulo aqui, né? 50 graus, beleza? A altura do prédio, essa medida aqui que eu vou destacar para vocês, ó. Essa medida aqui, com essa outra medida aqui, ó, que é justamente a altura do aparelho, do teodelito, beleza? Então, essa altura aqui, inclusive, foi dada na questão, é 1,5 metros. Tranquilo? E aí, a altura do prédio vai ser a soma dessa medida aqui, que eu não sei quem eu vou chamar de x, com 1,5, que é a altura do aparelho, beleza? A gente observa que aqui tem um ângulo de 90 graus. E a questão ainda afirma que a distância do aparelho para o prédio é de 20 metros. Ou seja, essa distância aqui, ó, que eu estou destacando agora, entre o aparelho e o prédio, é exatamente 20 metros. Tranquilo? Temos aqui um triângulo retângulo. Daí, pessoal, a dúvida que surge agora é saber se você vai usar o seno, o cosseno ou a tangente, beleza? E aí é o seguinte, você vai olhar os elementos que você tem para saber se vai usar seno, cosseno ou tangente. Nesse caso, ele tem um ângulo, tá ok o ângulo. Em relação ao ângulo, ele quer descobrir o valor de x, que é o cateto oposto ao ângulo. Então, já tem, ó, o cateto oposto ao ângulo, eu não sei quanto é x. E tem esse outro elemento aqui, ó, foi dado, ó, que está ao lado. Veja que aqui é o cateto adjacente ao ângulo, que no caso aqui é 20 metros. Não informou nada sobre a hipotenusa. Só que eu não vou precisar da hipotenusa.
Por quê? Qual é a relação que usa cateto oposto e cateto adjacente? Ora, meu pequeno gafanhoto, só pode ser a tangente. Então, tangente de um ângulo qualquer é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente aqui nesse ângulo foi dado. Ó. Tangente de 50 graus é 1,19, que é igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente aqui vai ser quem? Vai ser 20, ó. Tá aqui, ó. E aí, meu pequeno, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X vezes 1, x. 20 que multiplica 1,19, você encontra 23,8 metros. Que ainda não é a resposta. 23,8 metros é apenas esse pedaço aqui, ó. É o valor de x, que é parte do prédio. Para você encontrar realmente a resposta, você tem que somar esse pedacinho aqui, ó, 23,8 com a altura do aparelho, com 1,5. Beleza? A essa soma aqui você encontra 25,3 metros e aí você mata a questão. Tranquilo? Sem muita conversa, vamos resolver a segunda questão. Vem comigo. Questão número 2. Calcule x e y na figura. Foi dados cosseno de 40 e o seno de 40. Beleza? E aí, pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês para identificar direitinho os elementos. Quem é a hipotenusa? Quem é o cateto oposto em relação ao ângulo de 40 graus? Porque foi dado o ângulo de 40 graus, eu vou trabalhar com ele. E quem é o cateto adjacente? A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ou seja, nesse caso aqui vai ser 8. Cateto oposto ao ângulo é aquele cateto que está oposto ao ângulo. E no caso aqui vai ser y. E o cateto adjacente, nesse caso aqui, é o cateto que está ao lado, que é x. Beleza? Daí eu tenho todas as informações necessárias. Então, nesse caso, eu vou escolher se eu vou usar primeiro seno ou cosseno. Né? Já que eu quero determinar x e y, se eu utilizar, por exemplo, o seno do ângulo de 40 graus, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 40 graus foi dado na questão, ó, 0,674. Cateto oposto ao ângulo, ó, é o y. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é 8. Então, produto dos meios, ó, é igual ao produto dos extremos. Vamos ter y vezes 1, y. E 8 que multiplica 0,674, você encontra 5,392. Temos agora que usar o cosseno de 40 graus, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ora, cosseno de 40 graus está aqui, ó, 0,77. Cateto adjacente foi dado, que é x. E a hipotenusa é exatamente 8. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X vezes 1 é x. E 8 que multiplica 0,77, você encontra 6,16. Tranquilo? Então, pessoal, a questão número 3 diz o seguinte. Ó. No triângulo ABC, retângulo em C, o cateto oposto ao vértice A mede 8 centímetros e a hipotenusa mede 12 centímetros. Determine o seno, o cosseno e a tangente do ângulo A. Veja que é uma questão que te deu as informações e você vai ter que saber usar essas informações. Então, para facilitar, eu vou construir aqui com vocês um triângulo retângulo de acordo com as informações. Ó. Tem que ser um triângulo retângulo. Esse triângulo é retângulo em C, então o vértice aqui do ângulo reto tem que ser C. E os demais vértices não importa muito, tá? A ordem não vai importar. Então, vou colocar assim, ó, triângulo ABC. Aí a questão afirma que o cateto oposto ao vértice A mede 8. Então, o vértice A é esse aqui. O oposto vai ser aqui, ó, 8 centímetros, tá? E a hipotenusa mede 12.
Hipotenusa é o maior lado. Está aqui representado 12 centímetros. Determina o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo A aqui. Então, ele está interessado nesse ângulo aqui, ó. Beleza? Para determinar o seno do ângulo A, você faz o cateto oposto sobre a hipotenusa. Para determinar o cosseno do ângulo A, você faz o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente que eu vou fazer aqui, ó, tangente do ângulo A, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que aí tem o seguinte, pessoal. Eu sei quem é o cateto oposto, que é 8. Mas está faltando aqui o cateto adjacente, que eu não sei quem é, vou chamar de X. Beleza? E aí, como é que a gente vai fazer para determinar esse cateto adjacente? Simples, teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo, você pode usar sempre o teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa, que é 12. Está aqui, ó. É igual a soma do quadrado dos catetos, ou seja, x quadrado e 8 quadrado. 12 ao quadrado, 144. 8 ao quadrado, 64. 64 está positivo, passa negativo. 144 menos 64, você encontra 80. Então, como está a potência, eu posso passar uma raiz quadrada de 80. Seria mais ou menos uma raiz quadrada, só que como eu estou trabalhando com dimensões, né? No caso, a medida de um triângulo, então eu só considero a parte positiva, beleza? Daí, ó, o 80 pode ser escrito como 16 vezes 5. Escrevi dessa forma porque raiz quadrada de 16 é 4, dá exato, né? Raiz de 5. E dessa forma a gente determina o valor de x, que representa o cateto adjacente em relação ao ângulo A. Tranquilo? Daí, pessoal, vamos determinar o seno aqui, ó. Seno é o cateto oposto, que é 8, sobre a hipotenusa, que é 12. Aqui a gente simplifica, né? Simplificando aqui por 4, vamos ter o seguinte, ó, 8 dividido por 4 é 2, e 12 dividido por 4, 3. Então, você encontra o seno de A igual a 2/3, beleza? E agora a gente determina o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente, que a gente acabou de descobrir, 4 raiz de 5, sobre a hipotenusa, que é 12. E aí a gente simplifica por 4, vai ficar o seguinte, ó. 4 dividido por 4 aqui vai dar 1, sobra a raiz de 5, sobre 12 dividido por 4, 3. Então, o cosseno aqui do ângulo A é raiz de 5 sobre 3. E, por fim, a gente determina a tangente. A tangente eu coloquei aqui, ó, cateto oposto, que é 8, sobre o cateto adjacente, que é 4 raiz de 5. Aqui eu posso dividir, né? 8 dividido por 4 dá 2. Vou trazer para cá, ó. Tangente do ângulo A é igual a 2 sobre raiz de 5. Se você quiser racionalizar para ficar uma coisa assim mais elegante, você multiplica por raiz de 5 sobre raiz de 5. Beleza? Daí você encontra a tangente igual, tangente do ângulo A igual a 2, que multiplica a raiz de 5, sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, da raiz de 25, que é quanto? 5. E aí você finaliza a questão encontrando tangente do ângulo A como sendo 2 raiz de 5 sobre 5, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Mas foi apenas a aula 1. A gente definiu o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, fizemos 3 exemplos, mas você não pode perder a aula 2, porque lá a gente vai trabalhar aqueles ângulos notáveis, 30 graus, 45 graus, 60 graus, fazer aquela tabelinha trigonométrica maravilhosa que vocês tanto adoram, beleza? Então, vou esperar você na próxima aula. Agora é o seguinte, se você gostou dessa aula, não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa aquele like maroto, ativa o sino das notificações para você não perder nenhuma aula, beleza? Siga o mestre!